Então, bom dia a todos, pessoal. Meu nome é Felipe e agora o assunto da aula são os embargos, pessoal. Embargos de declaração. Primeiro assunto tratado, então, embargos de declaração. Pessoal, qual uma ideia, um conceito de embargos de declaração? O primeiro é que a pessoa tem que ter o total, a total compreensão daquela decisão para que ela possa cumprir. Tu tens que ter o total entendimento, pessoal, para que aquela decisão, ela, ao ser entendida, também possa ser cumprida. Se tu não conseguir compreender aquela decisão, tu não vai entender qual medida, qual a situação que deve ser cumprida, tá? Então, para isso que a gente tem a possibilidade de pedir para quem deu a decisão que a declare, que a esclareça. Então, a ideia aqui, pessoal, dos embargos de declaração, é essa ideia de declarar, de nos fazer compreender o sentido da decisão, tá? De ter um total entendimento. E esse entendimento é necessário por quê? Porque a decisão ela tem que ser entendida para ser cumprida. Decisão deve ser entendida para ser cumprida. Se eu não entendo a decisão, eu não consigo cumpri-la. Tá? Primeira ideia, pessoal, cabimento. Quando é possível opor embargos de declaração? Cabimento. Eles podem, pessoal, ser opostos de toda e qualquer decisão. Tá? Então, primeira ideia, podem ser utilizados em relação a qualquer decisão. Inclusive, decisão interlocutória ou despacho. Desde que essa decisão contenha omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade. Então, galera, essa decisão ela pode ser e vai ser declarada quando ela tiver alguma falha, algum problema. Ou essa decisão ela é omissa, ou ela é obscura, ou ela é contraditória, ou ela é ambígua. Aqui, pessoal, para conseguir decorar e entender de forma mais fácil, a gente tem a ideia, ou traz para vocês, que quando a decisão deu caô, ela é possível de ser declarada através dos embargos de declaração. Então, a ideia aqui, pessoal, é lembrar do caô. Se a decisão deu caô, cabe embargos de declaração. Caô. Por quê, galera? Se a decisão é ou possui contradição, se a decisão ela é ambígua ou possui ambiguidade, se a decisão é omissa ou possua omissão, se a decisão é obscura ou contenha obscuridade, cabe embargos de declaração. Então, deu caô, cabe embargos de declaração. Lembrem disso. Deu caô, cabe embargos de declaração. Contradição, ambiguidade, omissão ou obscuridade.
Também, pessoal, lembrar ou ter aqui a informação de que os embargos de declaração, pessoal, eles podem ser opostos tanto de sentença quanto de acórdão, quanto de qualquer outra decisão, tá? Mas, em especial, galera, a sentença será declarada com fundamento no artigo 382. Busquem lá, pessoal, o Código de Processo Penal no artigo 382. Qualquer das partes poderá, no prazo de 2 dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. Então, o artigo 382 nos traz a previsão legal da possibilidade da oposição dos embargos de declaração de sentença. Já, pessoal, se a tua decisão for um acórdão, é uma decisão, mas não uma decisão de um juiz singular, agora é uma decisão de um juízo colegiado, também cabe embargo de declaração com fundamento no artigo 619. Busquem lá o artigo 619 e vai trazer informação aos acórdãos proferidos por tribunais de apelação, câmaras ou turmas poderão ser opostos embargos de declaração também no prazo de 2 dias, contados da sua publicação, quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Todo mundo sabe a diferença entre sentença, decisão monocrática, dada por um juízo singular, de um acórdão, uma decisão colegiada. Se tu quiseres opor embargos de declaração de sentença, fundamento artigo 382. Se tu quiseres opor embargos de declaração do acórdão, porque o acórdão deu caô, artigo 619. O artigo 382 e também o artigo 619, pessoal, eles nos trazem a ideia de tempestividade. O prazo. O prazo, galera, é de 2 dias. É expresso lá no artigo. Qualquer das partes poderá, no prazo de 2 dias, pedir ao juiz que declare a sentença. 619. Aos acórdãos, poderão ser opostos embargos de declaração no prazo de 2 dias. Chamo a atenção, pessoal, aqui, por quê? Porque no GCRIM, no Juizado Especial Criminal, esse prazo, galera, é de 5 dias. Então, cuidado aqui, ó. Atenção. No GCRIM, no Juizado Especial Criminal, rito sumaríssimo, Lei 9.099, o prazo é de 5 dias. Isso tem previsão lá no artigo 83 da Lei 9.099. Tá? Enquanto tu tiver uma decisão no Juizado Especial Criminal, o fundamento dos teus embargos de declaração é o artigo 83 da Lei 9.099. Terceiro tópico, pessoal. Quais são os efeitos dos embargos de declaração? O primeiro efeito, galera, é o efeito regressivo. O que é isso, pessoal? Eu devolvo ao mesmo juízo prolatador a decisão. É esse juízo, é o mesmo que prolatou a decisão, é o mesmo que deu a decisão, que vai declarar, que vai dizer o que ele quis dizer com aquela decisão. E, galera, chama atenção aqui, ó, que de forma excepcional, então, coloquem aqui um asterisco,
Excepcionalmente, os embargos de declaração terão efeitos modificativos ou infringentes. Excepcionalmente, os embargos de declaração terão, né? Vou colocar aqui. Excepcionalmente, os embargos de declaração terão efeitos modificativos ou infringentes. Galera, como regra, os embargos de declaração não têm o poder de modificar aquela decisão. Ele tem apenas e tão somente a intenção de declarar aquela decisão, de fazer com que tu possa entender a decisão. De forma excepcional, esses embargos de declaração terão efeitos que modificam a decisão ou que mudam a decisão. Então, esse efeito modificativo ou infringente, pessoal, eles são e ocorrem em situações excepcionais. Como regra, eles ocorrem aqui, ó, quando essa decisão ela for contraditória. Essa contradição, pessoal, ela pode ocorrer endo-sentença, endo-decisão ou dentro da decisão, ou essa contradição pode se dar extra-sentença, fora da decisão. O que é algo contraditório, galera? O que é contradição? O que é contradição? Pensem comigo. É uma atitude, pessoal, oposto ao que se disse anteriormente. É algo sem lógica, incoerente. Eu disse algo anteriormente e eu me contradito. Eu entro em contradição. O que eu falei, disse e escrevi anteriormente não está em sintonia com o que eu falei, disse, ou o que eu decidi agora. Isso é contradição. Entrar em contradição, ser contraditório. Essa contradição ela pode se dar dentro da decisão, em que a decisão ela vem numa fundamentação, só que o dispositivo, a decisão efetivamente dada é completamente contrário ao fundamento que estava sendo trazido naquela decisão. Ou, pessoal, essa contradição pode se dar da decisão com dispositivo de lei, com um princípio constitucional. E eu vou ter uma contradição da decisão com algo externo a ela. Por exemplo, a lei. Entendam, galera, que nesse caso de contradição, se o juiz der razão aos teus embargos, se o juiz, pessoal, prover os teus embargos, ele vai estar modificando a decisão que ele tomou. E nesse caso em especial, diante da contradição, pode ter efeitos modificativos ou também dito efeitos infringentes nos embargos de declaração, tá? Então, esses embargos com efeitos infringentes só ocorrem nesse caso de contradição. Porque esses embargos com efeitos infringentes, eles são uma exceção aos embargos porque eles terão possibilidade de modificar a decisão. Então, coloquem ali, pessoal, essa informação aqui, ó. No caso de contradição, tanto essa contradição dentro da sentença ou extra-sentença, ao ser julgado os embargos, pode modificar a decisão. Então, é nesse caso de contradição aqui, ó, que a gente vai ter o que a gente chama de embargos de declaração com efeitos modificativos ou
com efeitos infringentes. É nessa situação primeira aqui. Embargos de declaração com efeitos modificativos ou infringentes. Essa primeira hipótese. Tá? E uma última informação, galera, mas também importante a respeito dos embargos de declaração, é que, como regra, eles interrompem o prazo dos demais recursos. Isso com fundamento lá no artigo 1026, pessoal, do Código de Processo Civil. Então, galera, como regra, os embargos de declaração interrompem o prazo dos demais recursos. Os embargos de declaração interrompem o prazo dos demais recursos. Isso está escrito onde? Artigo 1026 do Código de Processo Civil. O que fala o artigo 1026 lá do CPC, galera? Fala o seguinte, ó. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. Então, essa interrupção é prevista lá no artigo 1026. Então, lembrar, os embargos de declaração são opostos, o verbo é opor embargos de declaração. Para quê? Para que eu tenha um total entendimento ou compreensão da decisão. Decisão entendida, ela pode ser cumprida. Os embargos de declaração podem ser opostos de qualquer tipo de decisão, interlocutória ou despacho também, desde que tenha omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade. Se a decisão deu caô, cabe embargos de declaração. Contradição, ambiguidade, omissão ou obscuridade. Embargos de declaração de sentença, fundamento 382, prazo de interposição do recurso, 2 dias. Embargos de declaração de acórdão, desde que seja contraditório, ambíguo, omisso ou obscuro, artigo 619 do Código de Processo Penal, também 2 dias. No GCRIM, o prazo é de 5 dias, fundamento no artigo 83 da Lei dos Juizados Especiais Criminais, Lei 9.099 de 95. Quais são os efeitos? Efeito regressivo, eu devolvo para o mesmo juiz que prolatou a decisão para que ele declare o que ele quis dizer. E, excepcionalmente, os embargos de declaração terão efeitos modificativos ou infringentes. Quando? Em especial, quando a gente tiver contradição da decisão. Essa contradição ela pode ser da própria decisão contraditória com ela mesma, e eu tenho uma decisão uma decisão contraditória dentro dela, ou essa contradição pode se dar extra, entre a decisão e um princípio constitucional, entre a decisão e o que está disposto expressamente na lei. Dentro de ter efeitos ou diante dos efeitos modificativos ou extintivos, eu vou ter que também intimar outra parte para se manifestar nos meus embargos de declaração. Porque quando eles forem julgados pelo juiz, pode mudar a decisão. E também lembrar, pessoal, que a interposição dos embargos de declaração interrompem o prazo dos demais recursos, previsão lá no artigo 1026 do Código de Processo Civil. Código de Processo Civil, artigo 1026. Na sequência, eu quero falar com vocês de forma bem rápida, pessoal, dos embargos agora ditos infringentes e embargos de nulidades. Tá? Então, nosso próximo assunto aqui é tratar dos embargos infringentes. E embargos de nulidade. Onde estão previstos esses embargos infringentes e de nulidade? Lá no artigo 609, parágrafo único,
Código de Processo Penal. Se vocês forem buscar lá, pessoal, o artigo 609, o parágrafo único, ele vai trazer ali, quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro do prazo de 10 dias a contar da publicação do acórdão. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto da divergência. O que a gente tem, pessoal, a partir da leitura ou da análise desse artigo 609, parágrafo único? Quanto aos embargos infringentes. Primeira informação, galera, é que eu tenho uma votação não unânime. Portanto, pessoal, eu tenho um voto vencido. Eu tenho uma votação. Como regra, ela ocorre de 2 votos que são vencedores contra um voto que é perdedor. E eu vou ter a matéria da divergência ou a matéria da infringência baseada nesse voto perdedor. Por quê? Porque os embargos de infringentes, eles têm como objeto uma divergência de uma questão de mérito. Tem por objeto divergência, uma divergência na questão de mérito. O que está se discutindo ou que se observa aqui nos embargos infringentes, pessoal, é que eu tive uma votação, essa votação ela não foi unânime, porém essa votação, galera, ela foi desfavorável ao réu. E quando eu tiver uma questão de mérito, pessoal, a ser decidido, eu posso usar, portanto, a favor do réu. Já, pessoal, o que a gente fala de embargos de nulidade é uma questão agora processual, que não tem razão em referência ao mérito. Eu vou ter um voto vencido, portanto, uma votação não unânime contrária ao acusado, de 2 votos a 1. Porém, esse voto vencido, pessoal, tem como objeto uma divergência de uma questão processual. Diferente dos embargos infringentes, agora, nos embargos que vão fazer referência à nulidade, eu tenho um voto perdedor, e esse voto perdedor ele diverge dos votos vencedores em uma questão de processo. Uma questão processual, não é mérito. Pensem comigo, pessoal, um exemplo de embargos infringentes ou de uma matéria de mérito possível ou suscetível de embargos infringentes. Só para que a gente tenha algum exemplo para que possa, a partir do exemplo, entender essa diferença, então. Embargos infringentes. Pessoal, todos nós sabemos ou temos conhecimento de que da decisão de pronúncia cabe recurso em sentido estrito. Artigo 581, inciso 4. Da decisão de pronúncia cabe recurso em sentido estrito, rese. Imaginemos que o teu cliente tenha sido pronunciado por dolo eventual na condição de veículo automotor, quando atropelou uma pessoa e matou. Logo, o juiz de direito de primeiro grau entendeu por pronunciar o acusado porque ele estava bêbado em alta velocidade e atropelou uma pessoa, agindo, portanto, com dolo eventual, sendo submetido a um julgamento futuro no tribunal do júri por ter praticado um homicídio doloso, artigo 121 do Código Penal.
Vocês, na defesa do seu cliente, vão recorrer dessa decisão, porque vocês entendem que o que ele praticou foi um homicídio culposo na direção de veículo automotor. Olha a diferença de mérito aqui, ó. Qual a diferença de mérito? Eu tenho o artigo 121 do Código Penal, ele é diferente do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Porque um vai falar de dolo, homicídio com dolo, e outro vai falar de homicídio na direção de veículo automotor, mas esse homicídio é com culpa, culposo. Imaginemos que no julgamento do recurso em sentido estrito, pessoal, 2 desembargadores da Câmara Criminal entendam que o recurso não deve ser provido porque agiu com dolo eventual o acusado. E aquela decisão de pronúncia, portanto, deve ser mantida. Porém, um dos desembargadores votou favorável a ser dado provimento ao recurso por entender que aquela conduta daquele acusado é uma conduta culposa e deveria o crime, portanto, ser desclassificado para o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, homicídio culposo na direção de veículo automotor. Vocês estão entendendo que eu tive uma decisão contrária ao acusado, porque ele é perdedor, foi mantida a pronúncia dele por 2 votos a 1, porém essa divergência do voto perdedor, ela faz questão ou faz referência a uma questão de mérito. Entender se a conduta dele é dolosa ou culposa e se encaixa no 121 ou no 302. Nessa possibilidade existem os embargos infringentes. Eu posso opor embargos infringentes contra essa votação, por quê? Porque eu vou me abraçar, eu vou me ater ao voto perdedor e vou dizer, olha, o voto perdedor, na verdade, ele tem que ser voto vencedor. Por quê? Porque o acusado agiu com culpa. E eu vou pedir para que o tribunal, de novo, reanalise essa demanda a partir dos meus embargos infringentes que têm referência ao mérito da questão, se agiu com dolo ou com culpa. Já, pessoal, os embargos de nulidade, eles não vão trabalhar a respeito de uma questão de mérito, mas sim agora eles vão ter respeito ou fazer referência a uma questão de processo. Por exemplo, a competência para julgar. Imaginemos, pessoal, que eu tenha uma lesão corporal grave ocorrida no interior de uma embarcação. Lembrem o que fala a Constituição Federal, artigo 109. Crimes a bordo de navios ou de aeronave, competência da Justiça Comum Federal. Eu tive uma condenação de um juiz estadual a respeito de um crime ocorrido a bordo de navio. Da sentença condenatória, cabe em qual recurso? Cabe apelação. E eu apelei daquela decisão na tentativa de absolver o acusado daquela lesão corporal grave praticada a bordo do navio. Só que uma das matérias preliminares do recurso de apelação foi uma questão a respeito de competência, entendendo a defesa do acusado de que ele deveria ter sido julgado na Justiça Comum Federal e não na Justiça Comum Estadual. Meramente uma questão, portanto, processual, competência para julgar. Vamos colocar essa informação aqui, ó. Questão processual, ela se dá na questão preliminar, na ideia de competência para julgar. Competência da Justiça Federal ou Estadual. Essa foi a matéria preliminar tratada no recurso de apelação. E imaginemos, galera, que a questão preliminar teve votação não unânime. 2 desembargadores entenderam por manter a competência na Justiça Estadual, entendendo que aquele crime não foi a bordo de navio, ou que aquele navio estava atracado, e quando atracado a competência era da Justiça Comum Estadual.
E um dos desembargadores entendeu, por uma questão processual de competência, entender que não, aquele processo era nulo porque ele teria que ser desenvolvido diante da competência da Justiça Comum Federal, porque o crime ocorrera a bordo de navio. Da decisão não unânime contrária ao acusado, cabem embargos agora, ditos embargos de nulidade. Por quê? Porque eu tenho uma votação não unânime em que o voto divergente, o voto perdedor, é favorável ao acusado. E por ser uma matéria meramente processual, eu posso, então, opor os embargos de nulidade, pedindo para que seja reanalisado naquele tribunal essa questão processual meramente referente à competência da Justiça, se federal ou estadual, para julgar aquele processo. Logo, galera, a terminologia é diferente de acordo com a matéria que tu está tratando. Se for uma matéria de mérito, embargos infringentes. Se for uma questão meramente processual, embargos de nulidade. Porém, toda decisão tem que ser uma decisão não unânime contrária ao acusado. Quais são, portanto, galera, na leitura nossa, os requisitos? O que tem que estar presente aqui para que eu possa ter o direito de recorrer através dos embargos infringentes e embargos de nulidade? Quais são os requisitos dessa decisão? A questão aí verificada de cabimento. A decisão proferida, pessoal, é não unânime. Nesse nosso exemplo, galera, 2-1. 2-1 não é unânime. A decisão, pessoal, foi proferida no tribunal. Por exemplo, no julgamento de uma apelação, de um recurso em sentido estrito ou de agravo em execução. E aí vem uma informação extremamente importante, galera. Esses embargos infringentes e embargos de nulidade, eles são recurso único e exclusivo da defesa. Coloquem isso em destaque. É recurso único e exclusivo da defesa. Só a defesa pode protocolar esse tipo de recurso. Apenas e tão somente a defesa pode se utilizar desse recurso. Em hipótese alguma, pessoal, em nenhuma hipótese, o MP pode recorrer de uma decisão não unânime favorável ao acusado. Tá? Então, lembrem disso, pessoal. Essa informação é de extrema importância, ó. Embargos infringentes ou de nulidade é recurso único e exclusivo da defesa. E por quê, galera? Porque lembram que existe a necessidade dessa decisão ser contrária, desfavorável ao réu. Ora, se essa decisão é desfavorável ao réu, quem tem interesse de recorrer é o réu, não é a acusação. Vendo o que diz a lei, ó, essa decisão tem que ser desfavorável ao réu. Ora, se essa decisão é desfavorável ao réu, apenas e tão somente o réu pode recorrer. Tá? Lembrar ou relembrar, pessoal, das hipóteses que a gente trabalhou agora há pouco. Ora, eu tenho 2 votos que entendem por manter a competência na justiça estadual, naquele caso ali do crime a bordo de navio. Lembram disso? Ora, eu tive 2 desembargadores que votaram deve ser mantida a competência na justiça comum estadual.
Só que eu tive um voto, galera, que me é favorável. Eu tive um desembargador que entendeu da mesma maneira que eu, na defesa do cliente, entendo. Que, na verdade, pessoal, a competência era da Justiça Comum Estadual, ou, desculpa, a competência era da Justiça Comum Federal. Logo, pessoal, esse voto divergente, esse voto perdedor, entende que o processo é nulo, pois compete à Justiça Comum Federal julgar esse caso. Eu vou utilizar esse voto que é perdedor, esse voto que foi o voto vencido, porque esse voto interessa para o meu cliente, esse voto interessa para o acusado. E vou pedir um novo julgamento, com base apenas e tão somente nesse voto vencido, nesse voto perdedor. Portanto, galera, é importante vocês terem a informação de que o fundamento das razões do teu recurso está restrito ao objeto da divergência. Ou seja, ele é delimitado pelo voto perdedor. A partir do voto perdedor, que eu vou fundamentar o meu recurso. É a partir desse voto que não teve, ou que não se saiu vencedor, que eu vou delimitar o assunto do meu recurso. É ele que vai delimitar o assunto do meu recurso. É nele que eu vou me fundamentar e me basear. É no voto perdedor. Porque esse voto é favorável à tese que beneficia o acusado. Qual a tempestividade, pessoal? Qual o prazo desse recurso? 10 dias. O artigo nos fala, ó, que poderão ser opostos no prazo de 10 dias. A contada a data aí da publicação do acordo. Prazo 10 dias. E por fim, galera, quais são os efeitos desses embargos infringentes ou de nulidade? Quais são os efeitos? Eu tenho dois efeitos. Eu tenho um efeito devolutivo. Devolve, pessoal, a discussão nos limites do voto vencido. Eu estou limitado ao voto vencido, porque é esse voto que vai ser discutido, se deve ou não deve ser o voto que se sairá vencedor. E eu também tenho um efeito, pessoal, suspensivo. Por quê, galera? Porque a interposição, a oposição dos embargos infringentes ou dos embargos de nulidade, ele vai suspender a execução da decisão. E também interrompe, pessoal, o prazo dos outros recursos. Tem a possibilidade de interpor aqui recurso especial, recurso extraordinário, e esses prazos vão estar aí interrompidos com a oposição dos embargos infringentes e embargos de nulidade. Para finalizar, então, pessoal, os embargos infringentes e embargos de nulidade, eles têm previsão legal no artigo 609, parágrafo único do Código de Processo Penal, e a nomenclatura vai se dar em referente à tese e à matéria aqui tratada. Vamos chamar de embargos infringentes quando a divergência tiver fundamento numa questão de mérito. E chamaremos eles de embargos de nulidade quando a divergência tiver referência a uma questão processual. Quais são os requisitos, galera?
o cabimento. A decisão proferida ela tem que ser não unânime e essa decisão tem que ser contrário ou contrária, desfavorável ao réu. Por quê? Porque é um recurso único e exclusivo da defesa. Apenas e tão somente o réu pode manusear esse tipo de recurso. Mais uma vez, por que ele é exclusivo da defesa? Porque diz o parágrafo único do artigo 609 que essa decisão tem que ser desfavorável ao réu. O fundamento, galera, das razões dos teus embargos está restrito ao objeto da divergência. Portanto, está delimitado no voto perdedor. O prazo. Diz o artigo 609, parágrafo único, que o prazo é de 10 dias a contar da publicação do acórdão. Quais são os efeitos, pessoal? Efeitos aqui. Corrigir a grafia. Efeitos. Temos dois efeitos. Efeito devolutivo, eu vou devolver ao tribunal a discussão, agora nos limites do voto perdedor, do voto vencido, e também teremos o efeito suspensivo. Por quê? Até o julgamento dos embargos infringentes ou dos embargos de nulidade, vai ser suspensa a execução da decisão e também vão ser interrompidos os prazos dos demais recursos, quando cabíveis. Esses foram, então, pessoal, os embargos infringentes e os embargos de nulidade.